Pessoal, vamos iniciar a nossa aula sobre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. E esse primeiro slide é o filme, né? O filme que eu vou colocar como um vídeo complementar nessa mesma aula. Um vídeo aqui da Fundacentro, né? Sobre a CIPA. E o que seria isso então, essa CIPA, né? A CIPA é uma comissão formada por representantes dos empregados e também do empregador. Na verdade, todos os componentes da CIPA são empregados, né? Alguns indicados pelo empregador, pela empresa, né? E alguns eleitos pelos seus colegas de trabalho ali. Da onde surgiu a ideia de se ter uma comissão que se preocupe com acidentes, né? Isso vem de muito tempo, lá da Inglaterra, onde em situações de trabalho os funcionários se revoltaram com a morte de amigos, né? Com acidentes graves, e exigiram, pressionaram o governo para que o governo fizesse uma legislação que obrigasse aí as empresas a dar voz para o seu funcionário, sobre as suas condições de trabalho, né? Então, essa é a origem aí da CIPA. Tá? Os assuntos que essa comissão trata são detalhados aqui na norma regulamentadora número 5. Lembrando que a gente tem aqui 37 normas regulamentadoras, né? Então, algumas tratam de temas mais específicos, como é o caso da NR10, que trata ali da segurança em eletricidade. Algumas tratam mais de uma questão de uma área de atividade, como é o caso da segurança na construção civil, lá da NR18. E a NR5 trata dessa comissão, então, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Então, qual é o papel dessa comissão, né? A CIPA, é bom lembrar, ela não é um setor da empresa, né? Ela é uma comissão formada por pessoas que vão ser escolhidas e essas pessoas estão distribuídas ali em várias funções da empresa. A CIPA também ela não se subordina a um chefe imediato, né? Ela vai se reportar ao presidente da comissão, né? E esse presidente tem uma linha direta de comunicação com o responsável pela empresa. Então, dentre as ações, as atribuições da CIPA, tem essa parte aí de identificar os riscos no ambiente de trabalho e elaborar um mapa de risco. A gente vai ter uma aula só sobre mapa de risco, mas no curso de CIPA se aprende a fazer o mapa de risco. Se existir o SESMIT ali, o Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, ele vai poder prestar assessoria para a CIPA, mas esses profissionais do SESMIT não são hierarquicamente superiores às atividades da CIPA. Tá? A CIPA é uma representação dos trabalhadores. Se tem que fazer também um plano de trabalho, né, que possibilite a ação preventiva e a solução dos problemas de segurança. Normalmente se define isso nas primeiras reuniões da comissão, né? Plano anual de trabalho. E a CIPA também participa na implementação das medidas de controle, nas proteções, nas necessidades de capacitação. Também realiza verificações periódicas, né, no ambiente de trabalho, que a gente chama de inspeção de segurança, né? Você comparar a realidade com um padrão. E aí, claro, através dos documentos da comissão, pedir a adequação dessas condições que possam gerar o acidente e a doença do trabalho. Realizar a cada reunião, né, uma avaliação do cumprimento das metas fixadas no plano de trabalho e discutir aqui as situações que foram identificadas de risco, né? Divulgar para os trabalhadores as informações de segurança, participar com o SESMIT, né? Serviço especializado, quando houver serviço especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, das discussões promovidas pelo empregador para avaliar, né, os impactos das alterações no ambiente de trabalho. Às vezes tem uma mudança no processo produtivo, uma nova máquina, um novo material que vou ter que usar, e a CIPA participa dessa discussão também. Pode requerer também, né, ao SESMIT, se houver esse serviço, nem toda empresa precisa ter esse serviço. A nossa próxima aula vai ser sobre isso, serviço especializado de Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho.
requerer a paralisação de uma máquina, ou de um setor, né, onde exista um risco grave e iminente. O que é isso? É um risco de morte ou acidente grave. Então, ela pode estar requerendo diretamente ao patrão a interdição de um setor. Também a atribuição da CIPA colaborar com a implementação do programa de controle médico de saúde ocupacional, a parte de exames médicos, né, e acompanhamento médico, e também o programa de prevenção de riscos ambientais e outros programas relacionados à segurança e saúde do trabalho, como, por exemplo, o programa de gerenciamento de risco, o programa de controle de meio ambiente na indústria da construção civil. Também divulgar o cumprimento das NRs, né, as normas regulamentadoras, e cláusulas de acordos coletivos e acordos de convenções coletivas de trabalho, né, junto ao sindicato. Participar também das análises dos acidentes, requisitar ao empregador e analisar as informações sobre questões que tenham interferido na segurança e saúde dos trabalhadores. E mais algumas. Requisitar a cópia das CATs emitidas. A CAT é a comunicação de acidente de trabalho. Quando ocorre um acidente, além de fazer a análise do acidente, você tem que comunicar o INSS para o funcionário ter direito ao seguro de acidente de trabalho, né? O funcionário acidentado. Também promover a semana interna de prevenção de acidente de trabalho. Você vai discutir ela um pouquinho mais ainda. E participar das campanhas de prevenção da AIDS. Pronto, sobre o mandato, o mandato dos membros da CIPA é de 1 ano, tá? E é permitida mais uma eleição, uma reeleição. Tá? E a norma diz que é vedada a dispensa arbitrária. O que é isso? Uma dispensa, uma demissão sem justa causa. Se houver uma justa causa, o empregador pode demitir, mesmo você sendo da CIPA, né? Então, é o que a gente chama de estabilidade, né, no emprego. Né? Entrou na CIPA, tem estabilidade. A norma não fala nada dos suplentes. Tá? Ela fala dos membros de cargo de direção de comissões internas. Né? E essa estabilidade vale desde a candidatura, que normalmente é 15 dias antes da eleição, até 1 ano depois do final do mandato. Tá? Esse período de estabilidade. Contra a demissão arbitrária, claro. Né? Os suplentes da CIPA não são citados, mas normalmente, se colocar na justiça, a justiça dá ganho de causa. Tá? Existe uma boa jurisprudência aí para membros suplentes da CIPA. Estabilidade. Né? Que funções têm esses membros da CIPA, então? Pronto. O presidente da CIPA é sempre indicado pela empresa, tá? E o vice-presidente ele é escolhido entre os membros eleitos. Tá? Os representantes dos empregados são eleitos, né? E entre esses membros ele vai ser escolhido o vice-presidente. O papel do presidente e do vice-presidente é coordenar os planos de trabalho da CIPA, né? Coordenar as reuniões, organizar a parte administrativa da comissão. Tá? O secretário vai ajudar nessa parte dos registros, elaborar a ata de reunião, cuidar dos arquivos, da emissão de documentos, né? Tramitação de documentos, convocar as pessoas, lembrar das reuniões. Né? E eu tenho os suplentes. O suplente, na verdade, ele pode participar da reunião, mas ele não tem voto, né? Tem voz, mas não tem voto. As decisões sempre é por consenso, né? Ou se não, por votação de maioria simples, quando não houver consenso, né? Agora, o suplente ele não pode votar. Tá? E quando é que o suplente entra na CIPA? Quando algum membro efetivo tem que sair, então vai ser chamado o suplente da fila ali para assumir aquela função. Os demais membros, né, que não são o presidente, o secretário nem o suplente, eles vão ter aquelas atribuições gerais da CIPA. Né? Atribuições gerais da CIPA. Essas que a gente já falou ainda há pouco.
Como é que a CIPA se relaciona com a empresa? Uma vez eu fui dar uma palestra sobre CIPA, num evento aí promovido pelo Sindicato dos Trabalhadores, né? A gente tem também sindicatos patronais, sindicatos das empresas, mas esse era o Sindicato dos Trabalhadores. E lá, depois da minha palestra, eu perguntei para um sindicalista lá, disse, "Pô, por que que tem patrões aí que não gostam do curso de CIPA, disseram que é um curso para formar sindicalista?" Aí o sindicalista me disse, rapaz, foi o primeiro curso que eu fiz realmente, que me abriu para a legislação, para os direitos do trabalhador, foi o curso de CIPA, porque ele tem um componente lá que trata disso, da legislação previdenciária, a legislação trabalhista referente à segurança do trabalho, né? E ali, como você se candidata, dali para você virar um sindicalista é um pulo também, porque você acaba tendo representatividade, né? Acaba fazendo seu nome ali pelas eleições, né, da CIPA. E então realmente pode ser um curso considerado aí como um curso de sindicalista, né? E é um curso pago pelo patrão, né? Então, como é o relacionamento da CIPA com a empresa? Bom, com os empregados da empresa, é um relacionamento cordial, lembrando que a CIPA não é um setor, ela não tem posição hierárquica acima de ninguém, e o empregado, os membros da CIPA, na verdade, eles estão infiltrados, eles continuam fazendo as suas tarefas normais, quem é açougueiro continua sendo açougueiro, quem é auxiliar de administração continua sendo auxiliar de administração, quem é médico continua sendo médico, e ele vai também fazer parte da comissão, né? Então é bom, a gente diz que é um infiltrado, né? Um agente secreto que não é secreto, né? E ele está lá onde o acidente acontece, onde a doença do trabalho se origina, né? Então esse relacionamento é de coleguismo mesmo, né? Com as lideranças, lembrar que a CIPA não está subordinada a nenhuma liderança, a não ser do presidente da CIPA, né? Então, se você é um açougueiro, o seu chefe é o líder lá do açougue, por exemplo, no supermercado, você não tem que se reportar ao seu chefe com esses assuntos de segurança do trabalho, mas sim com o presidente e os outros membros da CIPA. Agora, a relação com as lideranças é interessante porque a CIPA tem que também conscientizar os chefes, né, os líderes, de que as medidas de proteção são importantes, né? Assim como tem que conscientizar os colegas de trabalho também, os outros empregados, né? De que usar as medidas de controle é importante para a prevenção de acidente, né? Então, se um chefe acha que é besteira o funcionário usar luva, ele não vai cobrar que o funcionário use a luva e a CIPA também não tem condição de estar cobrando o uso de equipamento de segurança de todo mundo, né? Então é importante aqui esse papel das lideranças, né? E com a alta administração, a CIPA se relaciona diretamente com a alta administração da empresa. A ata de reunião da CIPA vai direto para o diretor da empresa, tá? Não passa por outros níveis hierárquicos, não. E lá o diretor vai decidir, aí de lá sim ele vai tomar conhecimento e vai encaminhar, por exemplo, o setor que ele acha que deva resolver aquele problema. Também tem um relacionamento com as empresas terceirizadas, com os funcionários, com as lideranças e com a administração de empresas terceirizadas, no sentido de também essas pessoas terem proteção, né? Se cuidarem no seu trabalho. E muitas vezes se faz uma parceria, a CIPA lá da empresa terceirizada faz junto com a CIPA aqui da empresa contratante a semana de prevenção de acidentes, né? Promove algum evento, alguma palestra, algum treinamento em conjunto. E com o SESMIT, Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Primeira coisa a saber é que é uma relação de parceria e não de subordinação. O SESMIT, a gente vai aprender na próxima aula, né? É um serviço composto aí por 5 profissionais, são contratados só para trabalhar com segurança e saúde do trabalho e tem uma formação mesmo acadêmica, né, nessa área aí. A CIPA não, a CIPA tem um treinamento de 20 horas. Então, eu sou açougueiro e fiz 20 horas sobre segurança do trabalho, que é bem menos, por exemplo, do que essa nossa disciplina aqui, que tem 80 horas aula, né? O curso de CIPA é bem menor do que essa disciplina de segurança do trabalho aqui do curso técnico, né? Então, uma relação ali de parceria. Normalmente quem treina a CIPA é um profissional do SESMIT, né?
mas isso não torna ele superior à CIPA. A CIPA sempre tem autonomia, tá? Ela vai levantar os problemas, ver a voz dos trabalhadores lá e levar para o patrão a cobrança de soluções para aqueles problemas de acidente, de doença do trabalho. E a CIPA também tem os seus documentos, seus registros próprios. O SESMIT vai estar fazendo relatório, vai estar fazendo projeto, vai estar fazendo registro de treinamento, ok. Mas a CIPA tem os seus próprios registros de segurança, sua análise de acidente, a sua ata de reunião, né, os seus documentos de eleição. E claro que ela vai estar compartilhando informações com o SESMIT, ela vai estar levando até os profissionais de segurança do trabalho a visão do trabalhador, as reclamações, os problemas de acidentes de trabalho, os quase acidentes, para que esses profissionais lá também possam projetar melhorias, né? Fica um pouco difícil para a CIPA projetar melhorias. A CIPA tem um papel mais de identificar os problemas e conscientizar os trabalhadores de que eles têm que se cuidar. E quem faz projeto de adequação é o pessoal do SESMIT, né? Os profissionais de segurança do trabalho. Mas a CIPA pode ajudar. Que documentos a CIPA usa? Primeiro tem os documentos eleitorais, o edital de eleição, a ata de eleição, a ata de posse, né? Tem também um cronograma anual de reuniões ordinárias, que normalmente é definido na primeira reunião. Tem um documento de análise de acidente de trabalho, e esse acidente vai ser registrado também na ata de reunião, ata das reuniões ordinárias ou extraordinárias, né? Normalmente a gente tem uma reunião ordinária por mês, né, as 12 durante o ano do mandato, e caso aconteça um acidente e ele aconteceu longe de uma data de uma reunião ordinária, a gente pode fazer também uma reunião extraordinária. Ou é uma situação de risco iminente lá que pede uma reunião extraordinária, poderemos fazer também, se não puder esperar a data da reunião ordinária, né? Tá? E um plano de trabalho que normalmente é definido na primeira reunião, né? O que nós vamos fazer quanto comissão para melhorar as condições de segurança do trabalho dessa empresa, né? Uma das coisas, né, para conscientização é a CIPAT, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes. Cabe à CIPA organizar essa Semana Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Definir que temas vão ser tratados. Não é somente uma semana de palestras, tá? É uma semana onde a gente vai discutir prevenção. Então aqui cabe os temas de responsabilidade social, como por exemplo aí a saúde do homem, saúde da mulher, prevenção do uso de drogas, a prevenção da AIDS e também, claro, os temas de segurança do ambiente de trabalho, o controle de ruído, a proteção de máquinas, né? Então a gente pode fazer palestras, pode fazer minicursos, pode fazer também campanhas, cartazes, concurso de frase de segurança, concurso de vídeo de segurança. Então, várias atividades que são concentradas em uma semana do ano. Normalmente a gente deixa mais para o final do mandato, né? Para dar tempo da CIPA planejar essa semana, né? Posso convidar palestrantes externos, trazer alguém do Corpo de Bombeiros, trazer alguém do SAMU, né? Para estar tratando desses temas, do posto da unidade de saúde, para tratar sobre saúde do homem, saúde da mulher, né? E também posso ter pessoas internas ali que vão fornecer essas instruções, né? Semana Interna de Prevenção de Acidente de Trabalho. Como é que eu sei o tamanho de uma CIPA? Tá? Toda empresa tem que ter CIPA? Não, nem toda empresa tem que ter CIPA. Aquela que não precise, ela vai ter que ter um funcionário que a gente chama de designado. Esse funcionário vai ter que fazer um treinamento, o mesmo treinamento do CIPeiro, né, do membro da CIPA, mas ele não é eleito, ele é escolhido pelo patrão, dependendo do porte da empresa e do risco, né? Como é que a gente vê isso? Primeira coisa é saber qual é o risco da minha empresa. Então você vai lá no site da Receita Federal e faz uma consulta ao CNPJ, ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Aqui nesse link ou nesse QR Code, você pode bipar esse QR Code, você vai para esse site aqui da Receita Federal. Lá vai pedir o número do CNPJ, pede também para digitar uns caracteres ali para provar que você não é um robô, né? E aí ele vai dar a ficha cadastral, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.
Nessa ficha cadastral, a gente vai ter um dado importante, que é a classificação nacional de atividade econômica dessa empresa. E é com essa classificação que eu vou entrar na tabela lá da norma, da NR5, para poder equacionar a minha CIPA, né? Então, com essa classificação, ó, eu vou saber qual é o grupo ali de atividades, né, dessa empresa. Tá? Então, com o CNPJ, eu consigo a CNAE, que é essa classificação nacional de atividade econômica, e aí eu vou obter o grupo C18, C18A, né? Aqui, ó, por exemplo, tem vários códigos, né, de grupos, né? E aí, pelo número de funcionários da empresa, eu vou dimensionar quantos membros efetivos e quantos membros suplentes eu tenho que ter a minha CIPA. Lembre que essa tabela aqui é para os representantes eleitos, tá? Os representantes eleitos. E eu vou ter que ter ainda um número igual de representantes indicados. Nem sempre o número de suplente é igual ao número de efetivos. A gente está vendo ali, ó, no C18A, lá para entre 101 e 120 pessoas, empregados, né? Eu vou ter 4 efetivos e 3 suplentes. 3 suplentes e 4 efetivos aqui. Então, porque eu não é como uma eleição de deputado, que eu já tenho o suplente daquele deputado, né? Na verdade, os suplentes vão ficar numa fila de espera. Se algum membro efetivo sair, o próximo da fila de espera vai assumir essa vaga de efetivo. Quanto mais membros tiver a CIPA, mais suplentes vai ter que ter também, mas ele fica num número menor aí do que, normalmente, um número menor do que o número de efetivos. Então, lembrando, se essa minha CIPA aí for para 101 funcionários, ó, e for um C18, são 4 efetivos e 3 suplentes, representantes dos empregados, são os que vão ser eleitos, né? E eu vou ter mais 4 efetivos e 3 suplentes, representantes do empregador. Então, seria uma CIPA com 8 membros efetivos e 6 suplentes. Como é feita a eleição da CIPA? Então, eu tenho que ter aqui um cronograma de ação, né? A primeira ação é o presidente e o vice-presidente, eles vão designar a comissão eleitoral, quem vai cuidar da eleição da próxima CIPA. Isso tem que ser feito 55 dias antes do término do mandato. A gente faz durante lá uma reunião da CIPA, né? Já designa a comissão eleitoral, que normalmente é toda a CIPA. Tá? Aí essa comissão eleitoral vai ter que publicar um edital de eleição. Isso aí vai ser 45 dias antes de terminar o mandato da CIPA atual. E aí são abertas as inscrições, normalmente tem um período de 15 dias para abrir as inscrições. E aí vou ter a eleição, 15 dias após a publicação do edital, né? E aí, feita a eleição, no mesmo dia da eleição, a gente faz um ato de eleição. O que é essa ata de eleição? É a ata que registra a apuração dos votos, né? Então, o voto tem que ter uma lista, a pessoa assina que votou, eu tenho que ter mais de 50% dos empregados votando, senão essa eleição não vai ter validade, né? E a pessoa assina que votou e vai lá e vota, e no mesmo dia a gente abre essa urna na presença dos candidatos, do representante do sindicato também, e vai contar quantos votos cada candidato recebeu, e aí eu vou registrar uma ata, um documento que vai dizer que, ó, João da Silva ganhou 39 votos, Maria ganhou 38, e assim nessa ordem decrescente eu vou escolher os membros efetivos e os suplentes. E no dia da posse eu tenho que fazer uma ata de posse. Então, como é isso? No primeiro dia, após o final do mandato, vai ser a posse da CIPA, né? Da nova CIPA. Então, nessa ata de posse vai ter que ter o nome de todos os membros eleitos e dos seus suplentes, e o nome de todos os membros indicados pela empresa e também o nome dos suplentes. Tá? Já no dia da apuração a gente faz essa ata de eleição e no primeiro dia após o fim do mandato faz a ata de posse. Esse edital de eleição, gente, ele é um documento que tem que ser enviado ao sindicato, tá? Para garantir que essa eleição teve transparência, né? Então, o sindicato normalmente manda um representante lá para acompanhar essa eleição na empresa,
ver se as pessoas estão votando, se o voto é secreto, se realmente os votos foram contados, né? Se assinou a lista de votação. Então, eu tenho que publicar esse edital aí 45 dias antes da eleição, né? Para dar tempo também das pessoas se candidatarem, de fazer uma certa campanha, né? E ocorrer a eleição aí de maneira transparente, tá? É possível também, se não for ano eleitoral, a gente pedir emprestada a urna eletrônica para o Tribunal Regional Eleitoral, e ele já programa com o nome e a foto dos candidatos lá e faz a urna eletrônica. O tribunal gosta de fazer isso para a gente já treinar para a eleição dos nossos representantes aí do executivo, né, e do legislativo, né? Mas se for ano de eleição, eles não emprestam as urnas, né? Como é o treinamento da CIPA, então? É um treinamento grande, pequeno, em que horário ele pode fazer, né? Que conteúdo eu vou ter que receber lá? Quem ministra o treinamento tem que ser um profissional qualificado, normalmente é alguém do SESMIT ou uma assessoria contratada pela empresa, mas aprovada pela CIPA. A gente tem que registrar no ato de reunião de CIPA que a CIPA concorda que aquela empresa ou aquela pessoa, aquele profissional liberal, treine a CIPA. Normalmente é um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho que vai dar esse treinamento. Tá? Qual é a carga horária? 20 horas. E ela tem que ser realizada aqui no horário do expediente. Tá? No máximo 8 horas de curso por dia para cobrir o meu expediente. Tá? Normalmente a gente faz assim meio período para poder em uma semana dar o curso, né? Faço 4 horas por dia, em uma semana dou o curso em si. Mas tem empresa que prefere assim, vamos fazer terça e quinta. A gente faz durante 2 semanas e meia, né? Que conteúdos a gente vai abordar então nesse curso, né? Tem uma grade esse treinamento. Já vi alguns treinamentos de CIPA que incluem ali prevenção de incêndio e primeiros socorros, mas isso não tem na grade do curso, né? Mas não faz mal botar. Mas se eu botar, eu vou tá utilizando horas dessas 20 horas, um pedaço dessas 20 horas, que poderia estar usando para os outros conteúdos, que são muitos também, né? Então vamos ver que conteúdos são esses, ó. Primeiro, o estudo do ambiente de trabalho e dos riscos que são originados no processo produtivo. Então, a gente entender que risco tem nessa empresa, se tem risco físico, se tem ruído, se tem radiação, se tem risco de acidente, se tem risco biológico, né? Em cada setor da empresa. Um método para você analisar os acidentes e as doenças do trabalho da empresa, porque a CIPA vai analisar, né? Também as noções dos principais acidentes e doenças que ocorrem nesse tipo de empresa. Né? Quais são os acidentes mais comuns, as doenças mais comuns. Claro, para aprender a prevenir, aprender a conscientizar as pessoas. Também essa questão da AIDS, né, de noções sobre a AIDS. Essa legislação é bem antiga, né, na década de 80 aí, se entendeu que também cabe à CIPA promover a prevenção, né, de doenças, dessa doença que é sexualmente transmissível, né. Normalmente quando a gente fala de risco biológico, na parte de estudo dos ambientes de trabalho, a gente também fala da prevenção da AIDS. E noções sobre a legislação trabalhista e previdenciária, claro, em relação à saúde e segurança do trabalho, tá? A CIPA não vai estar discutindo vale transporte, licença maternidade, que isso são direitos trabalhistas, mas não são relativos à saúde e segurança do trabalho. E a questão previdenciária, a CIPA não vai estar discutindo a aposentadoria, ela vai estar discutindo o acidente de trabalho, o seguro de acidente de trabalho, que é previsto na legislação previdenciária, junto com esses outros direitos que o funcionário também tem, tá? Princípios gerais também de higiene do trabalho e medidas de controle de risco, né? A questão da prevenção dos riscos físicos, químicos e biológicos, né? E como é que a gente previne as doenças originadas por esses riscos, né? E, por fim, a organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício da atribuição da comissão. Tá? Então, como é que se organiza, como é que a gente registra, como é que faz uma ata de reunião, como se eu vou fazer um plano de trabalho. Essa ata pode ser eletrônica, pode ter assinatura digital, pode. Tá? Eu posso fazer uma reunião de CIPA por videoconferência, posso.
Mas aí eu não sei usar uma videoconferência. Então seria uma boa a gente estar aprendendo até aqui no curso de CIPA a usar esses recursos, né? Se a gente for usar esses recursos e eles fizerem parte, se forem assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão, vou usar, tá? Vou ensinar no curso. Uma das coisas é ensinar a fazer o mapa de risco, né? É papel da CIPA fazer um mapa de risco, então tem que também ensinar aqui, quando a gente ensina os riscos lá, já ensina a fazer o mapa de risco, que mais para frente a gente também vai ter uma aula sobre isso também, para vocês aprenderem a fazer o mapa de risco. Então, encerrando a nossa aula aqui, importante a gente destacar que a CIPA é um órgão de representação dos trabalhadores, ela tem decisões colegiadas, vai ser normalmente uma discussão por consenso, né? Mas pode ter também a votação, porque aí ganha a maioria simples, né? Entender que metade da CIPA é eleita, metade da CIPA é indicada. Os membros eleitos eles têm estabilidade, os membros indicados não. Essa estabilidade é só contra demissão arbitrária, não é contra qualquer falha que eu possa ter na minha atividade, não, né? E, claro, a principal atividade da CIPA é a prevenção de acidentes e doenças do trabalho. Tá? Então, levantar os riscos, conscientizar os colegas, né? Alertar o patrão também para poder melhorar as condições de trabalho. É, um, é uma comissão importante numa empresa. Muitas pessoas me disseram já na minha carreira assim, o que eu ganho com isso de eu estar na CIPA? Vai aumentar o meu salário? Eu vou ganhar uma cesta básica? Eu vou ganhar um adicional de alguma coisa? Não, você vai ganhar a oportunidade de mostrar que você tem o algo mais além da sua função normal, que você vai continuar executando, né? Você tem o algo mais ali, você foi escolhido, você foi eleito, você foi indicado, então você é uma pessoa que tem destaque, né? Você vai poder mostrar sua capacidade de organização para algo além da sua função, e isso vai lhe render um fruto na sua carreira. Além de ter a satisfação de cuidar da saúde dos colegas, eu posso ter também essa projeção na minha carreira profissional, de mostrar liderança, de mostrar organização, mostrar responsabilidade, né? E isso pode me render lá na frente um cargo de chefia, né? Uma liderança, uma oportunidade, por exemplo, de melhorar na minha formação para poder ter um salário melhor também na empresa, né? Então é isso, muito importante aí a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Muito obrigado aí a atenção e façam aí as atividades da nossa aula.